Olá, Aquários, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que vocês precisam saber para ter um melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. Quem tiver interesse no ritual coletivo na energia de Maria Padilha ou em leituras particulares, na descrição também tem links que levam a vídeos onde eu estou falando sobre isso, tá? Vamos utilizar aqui na leitura de vocês o oráculo Seasons of the Witch para trazer uma mensagem inicial e o baralho de Maria Padilha para trazer as mensagens principais, tá? E dependendo da necessidade, talvez eu use o Tarô, Sibila, Lenormand para dar uma clareada. As afirmações de poder que eu vou trazer depois da primeira mensagem, vocês podem, todas ou uma delas, né, se você quiser repetir como sugestão, repetir 21 vezes antes de dormir e ao acordar, que é o momento que você está em maior tranquilidade para reprogramação mental. E também, se quiser colocar nos comentários para ativar a energia. Vamos lá. Laro Exu, Exu, Monjubá, Laro Exu, Pombagira, Monjubá, salve suas forças. Om Namah Shivaya. O que Aquário precisa saber nesse momento? Renascimento. Assombrado ou assombrada? Assombrado. Cemitério. Calma, gente. Calma. Tá? Aqui é tudo simbólico. Em leitura geral, eu vou usar o que é necessário para uma leitura geral. Aquário, tem essa ideia de renascimento aqui, só que esse renascimento eu sinto que alguns de vocês podem até estar passando por esse processo, tá? É um renascimento que ele vai ter um processo intenso, tá? Não necessariamente assim que é necessário você sofrer. A questão é que com a carta aqui, essa carta assombrado, que não fala de assombração de espírito nesse sentido, tá falando da assombração dos pensamentos. Assombração de coisas guardadas, assombração de coisas acumuladas dentro de si. Sabe, por exemplo, uma raiva, uma tristeza, algo que você não resolveu, que você não colocou para fora e fica dentro de você. Aquilo se traduz em pensamentos que criam vida, e isso é uma espécie de assombração, né? É assombração interna. Só que essa transformação que vai chegar, esse renascimento para você na tua vida, vai ser a queima disso tudo, que está dentro de você mal resolvido, ou acumulado, ou preso. Só que quando isso vai sair, sobe para a consciência, para você ressignificar, para você olhar de uma outra forma, ou para você trabalhar o desapego. Aí sim você vai se ver em paz. Porque uma das questões da carta do cemitério nesse oráculo aqui é a questão da paz. É um lugar que existe silêncio. É um lugar onde não existe gente. Então, se não existe gente, a paz é garantida. Entende? Aqui elas estão meio que no cemitério, uma deitada, a outra sentada, e tem uma atmosfera de descanso aqui. Tá? No significado desse oráculo, esse cemitério ele pode falar de uma finalização, mas é uma finalização que traz paz, tranquilidade. Então o processo difícil aqui de lidar com as próprias sombras que estão mal resolvidas, para eliminá-las, vai se concluir. Então você não transforme um processo de renascimento aqui em algo mais pesado do que ele é. Entende? Então olhe para as coisas dentro de você, para as coisas que estão aí vivas, tipo ressentimento, raiva, coisas acumuladas, coisas que você não disse, estão guardadas. Olhe para tudo isso como uma forma de desapegar de vez, ou de ressignificar, ou de tomar a atitude que você queria tomar, ou de falar o que você queria falar. Dê um jeito. Dê um jeito. Coisas internas mal resolvidas, só existem algumas formas de você resolver. Ou ressignificando, observando elas de outra forma, ou nessa ressignificação, entendendo o que elas te ensinaram,
ou olhando para essa situação e desistindo disso de vez, ou seja, desapegando. Entende? Se é uma coisa guardada, uma coisa que você queria falar, ou você tenta observar isso como desnecessário, também é uma ressignificação, ou como uma forma de aprender como não dar abertura a algum problema de novo, ou você fala o que você tinha que falar, só muda o jeito de falar, para falar de uma forma que não gere problemas. Tem alguma coisa aqui que vai sair de você, tá? Vai ser queimada, mas esse queimar tá ligado a como você lida com isso. É a forma como você lida com alguma coisa interna que vai ser o queimar disso. Para que você esteja em paz e sem peso. Esse é o processo de renascimento que mostra aqui para vocês. Tomar uma água, gente, um momentinho só, peraí. Voltando, vamos para as afirmações de poder e depois para as cartas de Maria Padilha. E eu me sinto tão agradecido por estar vivo e por ser um imã para coisas fantásticas. Eu me sinto tão agradecido por estar vivo e por ser um imã para coisas fantásticas. Agora eu vou tirar 3 afirmações inspiradas na energia dos chakras. Quinto chakra, Vishuddha ou laríngeo. Livremente deixo ir todo o medo e negatividade que me bloqueia de expressar a minha verdade. Livremente deixo ir todo o medo e negatividade que me bloqueia de expressar a minha verdade. Livremente deixo ir todo o medo e negatividade que me bloqueia de expressar a minha verdade. Se quiser tirar um print. Outra do chakra do quinto chakra, Vishuddha ou laríngeo. Eu consigo me comunicar de forma expressiva e todos me entendem. Eu consigo me comunicar de forma expressiva e todos me entendem. Terceiro chakra, Manipura ou plexo solar. Aceito inteiramente o meu poder. Aceito inteiramente o meu poder. Aceito inteiramente o meu poder. Vamos para as cartas de Maria Padilha. Boa sorte. Confirma. Notícias distantes. Fale mais, Lenormand, por favor, sobre isso. Putz. O Sol e o Cavaleiro. E notícias distantes fala de algo que chega. Tá muito sincrônico os oráculos aqui. Aquário, aqui é aquela coisa meio assim, eu vou exagerar aqui, mas é dentro desse exagero que vocês vão entender as várias formas como isso pode acontecer. Não é só dessa forma que eu vou falar, aqui é um exagero para vocês entenderem. Sabe aquelas coisas meio... Ah, e um parente que você nem sabia que você tinha, faleceu e você é o único herdeiro. Por que eu tô falando dessa situação? É uma coisa assim inesperada, que você não tem por onde ver, que vai chegar. É dinheiro, tá? É dinheiro. Só como eu falei, é como o caso de alguém que tem um parente que nem sabia que tinha e essa pessoa, sei lá, a linha ali para conseguir, foi encontrado você como uma pessoa para receber essa herança de direito. Sei que é raro, mas é uma coisa mais ou menos assim. Existe um caminho na tua vida, Aquário, que você não enxerga, que você não vê. Por quê? Vem essa boa sorte aqui, vem por notícias distantes, e tá com o peso da âncora aqui.
A âncora no oráculo de Exu Pombagira, ela traz um peso tipo, isso é 2 vezes mais potente, isso é muito mais forte, isso é muito sério. Ou seja, você não vê um caminho de prosperidade, embora ele exista. E você vai descobrir que esse caminho existe quando uma situação muito valiosa que chegar para você, que você vai considerar como sorte. Mas você vai considerar como sorte, mas depois você vai refletir, você vai ver que aquele caminho sempre teve ali. Aquele caminho sempre teve ali. Aí eu pedi a qualidade da energia, veio o Sol, confirmando a questão financeira, dinheiro, ouro, riqueza e o cavaleiro, triunfo, mas algo vem até você. Chega até você, tá? Ou seja, Aquário, por um caminho que você nem imagina que existe, vai chegar alguma situação financeira que vai fazer você se sentir sortudo ou sortuda. Perigo no caminho ou dificuldades. Espiritualidade maior. É até bom vocês verem, gente, para vocês entenderem como essas coisas acontecem. Eu, sinceramente, eu não lembro de ter visto alguma coisa assim, mas com certeza vocês vão achar na internet. As pessoas mais sortudas. As pessoas que ganharam dinheiro por sorte. Pessoas que ganharam dinheiro de uma forma inesperada. Digita isso, pessoas que ganharam dinheiro de uma forma inesperada. Sabe, você analisa essas situações, você vê que sempre tem algo ali, tinha um caminho já. Sabe, não é do nada. E é o que vai acontecer com vocês aqui. Vocês vão considerar como sorte, mas vocês vão ver depois que é um caminho que você não percebia, mas vai chegar até você isso daqui. Vício ou teimosia, como eu falei, né? Então tem perigo, dificuldade no caminho, espiritualidade maior, vício ou teimosia. Daqui é um alerta, tá, Aquário? Daqui é um alerta. O navio. O chicote. Aquário, você tá... Isso daqui pode ser pra você, tá? Como pode ser para alguém com quem você lida e você merece saber disso. Então vocês que encaixam. Vocês que encaixam. Tem meio que uma ideia aqui de um aviso divino para vocês. Ou para outra pessoa, enfim, alguém. Alguém vai receber aqui um para do divino. Tipo, um para aí. É melhor parar. Porque existe um caminho de perigo e dificuldade. Só que esse caminho de perigo e dificuldade, o divino entra no meio e fala para. Só que é um caminho que está envolvendo algum vício aqui. Alguma obsessão, algum apego. Ou teimosia. Então, a tendência é que essa pessoa aqui, por mais que o divino dê algum sinal, para com isso, a tendência é que a pessoa, ainda pela força do vício e por uma questão de teimosia, queira continuar. E isso vai dar muito ruim. Com a carta do navio e do chicote. Porque a evolução nesse caminho, depois que um sinal divino foi dado para parar, vai levar aqui com a carta do chicote a algum tipo de punição, né? É algum tipo de punição que aqui tá mais como uma coisa meio consequência. Então, assim, pessoas que se afundam em vícios, gente, ou em comportamentos tóxicos, elas vão sofrer alguma consequência muito grave na sociedade, ou elas chegam a parar na polícia. Comportamento tóxico. Mentalidade tóxica. Vício. Quando chegam num extremo e isso evolui, continua, o navio também é aquilo que vai. Sempre dá em algum problema.
A pessoa sempre vai colher uma consequência em que essa consequência você possa ser percebida como uma punição ou como um resultado, simplesmente. Entende? E isso às vezes chega a efeito jurídico também, porque o chicote também representa punição jurídica. Então entendam aí, se isso é com vocês, que vocês conhecem, é com alguém que vocês conhecem, ou se é com alguém com vocês. Mas aqui existe uma jornada perigosa e que só traz dificuldade. E nessa jornada perigosa que só traz dificuldade, o divino está entrando e falando: toma cuidado com esse vício, para. O divino está acendendo uma luz para que se olhe para o que um vício num comportamento, numa mentalidade ou numa substância está fazendo com alguém. E aqui a pessoa ela vai receber esse aviso, ou já recebeu, só que a tendência é ela continuar. Se continuar, vai dar no chicote. Se continuar, é aqui que para. A consequência chega. Não interessa se é no corpo, para quem está num vício em substância. Não interessa se é jurídica, para quem está num vício em comportamentos tóxicos, agressivos, sabe? A consequência chega aqui. Então aí veja, tá? É com vocês entenderem como essa leitura se aplica. Vamos lá. O que mais Aquário precisa saber? Melancolia, depressão ou lágrimas. Notícias breves. A justiça. O negócio pegou feio. Eu acho que isso daqui que eu acabei de falar é para alguém com quem vocês estão lidando, tá? Porque isso daqui agora tá falando de você sabendo sobre algo de alguém muito complicado que vai acontecer com essa pessoa. Então agora que abriu essa parte da mensagem, a leitura é um quebra-cabeça, então pelo menos na minha mesa, gente, não sei na dos outros, eu me preocupo com a minha. Na minha mesa, a leitura ela pode ter uns plot twists aí, ela pode ter umas reviravoltas. Porque às vezes a mensagem vai se construindo e algo que sai no final às vezes muda o sentido de tudo que foi dito, né? Então aqui as coisas funcionam assim. A leitura vai se clareando. Então, o que foi dito, sim, tá? Eu consigo entender agora como uma confirmação. Vocês vão ver aí alguém que recebeu vários avisos sobre um caminho perigoso que está seguindo. Esse caminho perigoso pode ser as atitudes, o padrão mental, os comportamentos que a pessoa está tendo, né? Levando ela para um caminho cada vez mais perigoso na vida dela. Pode ter vícios no meio disso. Essa pessoa recebeu avisos, ela recebeu sinais, ela recebeu inclusive avisos espirituais aqui. E meio que, não, eu vou continuar, não sei o que lá. E assim, vai, tá? Vocês vão ver alguém sofrer as consequências do que está cultivando e escolhendo para si. Né? Tem muita gente que fala de livre-arbítrio romantizando. Livre-arbítrio existe, consequências também. Consequências também. O mundo está sofrendo hoje com efeito estufa. Existem previsões aí de chegar num momento onde a água vai ser escassa, a humanidade inteira vai sofrer. Isso é por conta de vários livres arbítrios de pessoas que desde o passado poderia ter feito a coisa do jeito certo e não fez. A consequência para tudo sempre existe. Sempre existe. Sempre, sempre. Não interessa quando chega. Sempre existe uma consequência para as coisas. E agora, melancolia, depressão ou lágrimas. Notícias breves e justiça, gente. E lembrando que eu falei no começo, o chicote também é justiça no sentido de consequência. Do que essa pessoa está fazendo aqui, do que ela está escolhendo seguir, em questão de comportamentos tóxicos, em vício, padrão de pensamento, vício mental. Gente, vai ter um negócio feio com essa pessoa, só não sei o quê. Com melancolia, depressão ou lágrimas. Notícias breves e justiça.
Você vai receber uma informação aqui que, assim, é que a justiça aconteceu. Você vai saber sobre a justiça caiu em algo. Você vai saber de algum acontecimento, isso foi o correto. Só que esse acontecimento, ele é algo, assim, chato de se ver, tá? Desconfortável de se ver. E de você ficar sabendo sobre. Não é uma questão chato para você. Não te deixa em melancolia, depressão ou lágrimas. Não, mas é um acontecimento desconfortável. É algo assim que não é bom de ficar sabendo, sabe? Por mais que seja certo, são aquelas justiças meio catastróficas. Sabe? É quando algo é resolvido no extremo de uma situação que o extremo da situação exigiu que fosse usada uma força de justiça muito bruta. Entende? É uma sensação aqui, gente, sabe quando passa o noticiário numa TV e, tipo assim, por mais que aquilo está acontecendo uma justiça, a justiça é tão forte que dá dó de quem está passando por aquela justiça, por mais que a pessoa mereça estar passando por aquilo. Entende? É uma coisa, por exemplo, teve um ditador aí há muitos anos atrás, um ditador de um país aí, não vou falar o nome. Não vou falar nome não, mas pra não incomodar vocês, né? Porque eu não tenho esses problemas de citar nomes. Aí ele foi condenado. E a condenação dele foi em público. Ele passar por uma coisa em público ali. Né? Algo que envolve uma corda. Né? A punição dele foi essa. Perante o país dele. Pela lei do país em que ele estava. Ele foi pego. E ele teve que passar por aquela punição. É uma coisa confortável? Você vê, não é. Por mais que seja ligado às leis daquele país, não é confortável de se ver. Entende? Então essa melancolia, depressão ou lágrimas, ela não tá tanto para vocês aqui, no sentido de vocês entrando em melancolia, depressão, lágrimas. Não, ela tá mais assim, a situação é triste. A situação sobre como sobre como uma justiça vai ter que acontecer. A situação sobre como uma justiça vai ter que acontecer vai ser triste. Entende? Bom, eu vou tirar exercício de prosperidade, que eu não tirei. Aqui é tudo numa cor só. Uma explicação melhor. Nesta atividade, toda vez que você se pegar tendo um pensamento negativo, terá de buscar uma explicação e uma alternativa melhor para o pensamento. Faça isso durante uma semana. Esse exercício vai ajudar seu cérebro a sair do piloto automático, treiná-lo para um mindset mais positivo e trazer sua mente para o presente, o que ajuda a reduzir a ansiedade e a tristeza. De novo, uma explicação melhor. Nesta atividade, toda vez que você se pegar tendo um pensamento negativo, terá de buscar uma explicação e uma alternativa melhor para o pensamento. Faça isso durante uma semana. Esse exercício vai ajudar seu cérebro a sair do piloto automático, treiná-lo para um mindset mais positivo e trazer sua mente para o presente, o que ajuda a reduzir a ansiedade e a tristeza. Se quiserem tirar um print... Dá para tirar mais uma mensagem aqui ainda. O que Aquário precisa saber mais? Amigo fiel e aliado. Boas notícias. Surpresas.
Você vai ter uma prova da tua proteção espiritual, tá, Aquário? É o que eu tô sentindo aqui. Você vai ter uma prova da tua proteção espiritual. Porque essa carta de amigo fiel e aliado, ela traz a questão de uma energia espiritual, da sua espiritualidade protetora, tá? E fiel a você, mas trazendo um acontecimento positivo, porém surpreendente, algo que você não espera. Tem algo que você não espera, mas que é muito bom, que vai ser trazido por essa espiritualidade. Eu sinto aqui que é algo relacionado à proteção, mas que também pode puxar para a prosperidade. Alguns de vocês vão ter esse acontecimento meio com essa aura de milagroso, meio inesperado, tá? Bom, Aquário, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.